Oi, minha gente, que bom te receber aqui. Hoje era o dia de eu fazer a leitura de mais um mantra de Jesus, da série dos 100 mantras de Jesus. O que acontece? O mantra de hoje, Jesus está falando de orgasmo, Jesus está falando de sexo, e eu não tô na vibe de falar de orgasmo nem de sexo, quero falar de outra coisa. Na verdade, nos últimos dias eu não tenho estado nessa vibe, é por isso ainda não consegui gravar esse bendito mantra. Importantíssimo, inclusive. Vai vir a hora dele, mas não é agora. Hoje eu tô com vontade de falar de morte. Olha só, né? Porque o orgasmo, né? Fala de vida. E eu quero falar de morte. Tô na vibe. Vamos lá então? Você cola comigo? Se tu quiser falar de sexo e orgasmo e tudo mais, espera o próximo vídeo, tá bom? Ó, senti de ler uma página desse livro maravilhoso do filósofo Epiteto, A Arte de Viver. Esse livro é incrível, gente. E o que é que ele diz aqui? Conquista-se o progresso espiritual enfrentando a morte e as calamidades. Em vez de desviar os olhos dos acontecimentos dolorosos da vida, olhe para eles diretamente e contemple-os com frequência. Enfrentando a realidade da morte, das enfermidades, das perdas e das decepções, você se liberta de ilusões e falsas esperanças e evita pensamentos mesquinhos de inveja. E aí? Pausa para água, viu? Como é que bateu aí? Como é que chegou aí esse texto? Vamos começar por partes. Em vez de desviar os olhos dos acontecimentos dolorosos da vida, olhe para eles diretamente e contemple-os com frequência. Na minha percepção, essa é uma mensagem muito valiosa de rendição. Para mim, o que ele quer dizer é: pare de resistir ao que é. Pare de resistir ao que está acontecendo, ao que está aí, ó, na tua frente ou dentro de você, né? Ao que você está sentindo, ao que você está vivendo. Pare de resistir, porque isso existe, tá aí, você tá sentindo, você tá vendo, está acontecendo, os efeitos disso estão acontecendo na tua vida. Só que você fica fingindo que não vê, fica desviando o olhar, fica resistindo à verdade, resistindo ao que é. Prolongando a dor, o sofrimento, ao invés de permitir que o que é seja. Lidar com o que é, né? Aceitar o que é. Gente, quando a gente não aceita e a gente vai indo, ou muitas vezes luta contra, né? Luta contra aquilo, piora, prolonga, sabe? O monstro cresce, sabe? Igual aquela metáfora assim da caverna, de tipo, você vê a sombra de um bicho assim, parece enorme, e você, ai, não, eu quero ver, socorro. E aí você fica com aquela ideia, aquela sombra na sua mente, tudo é muito maior. Só que aí, quando você, enfim, consegue atravessar essa resistência, esse medo, quando tu atravessa isso, tu enxerga o que é um negocinho, é um bichinho, sabe? Que ainda assim pode doer, né? Pode ser difícil, mas é até menor do que o que você imaginava, e passou um tempão sofrendo. Ai, a gente faz isso. Nossa, isso é muito humano. A gente faz muito isso. Eu tô com vontade de falar de morte também, porque eu peguei a carta da morte do tarô 3 vezes, de ontem pra hoje. 3 vezes. E aí eu tô com essa coisa assim de fim de ciclo, de encerramento, sabe? Tem uma morte
que eu estava me negando a vê-la, fugindo dela, não estava reconhecendo ela. Tava igual isso aí que eu tô falando, que você vê, sabe? Que tem uma coisa ali que não, que tá fedendo, que não tá cheirando bem, que tá doendo a barriga. Tem um negócio estragado aqui, mas você não quer ver, não quer aceitar, não quer ouvir sua intuição. Muitas vezes quem diz é o corpo, né? A intuição através do corpo. Tem um desconforto, mas você não quer encarar esse desconforto, porque encarar o desconforto é se deparar com a morte. E aí foi isso que aconteceu comigo recentemente. Ontem a morte bateu, né, na minha porta. E aí eu fiquei assim, uau, não acredito, é isso mesmo? Ai, preciso ouvir o tarô e me confirmar 3 vezes que era isso mesmo. Resistência, né? Resistir a aceitar o que é. E eu já sabia dessa morte, eu já estava sentindo que era hora de me despedir, que era hora de deixar o morto ir. Enfrentando a realidade da morte, das enfermidades, das perdas e das decepções, você se liberta de ilusões e de falsas esperanças, de falsas expectativas e evita pensamentos mesquinhos de inveja. Entendeu? Aceitar o sofrimento, aceitar que doa, aceitar a ilusão, aceitar que você estava enganada, que você estava enganado sobre algo, né? Que você acredita. Vamos falar de relacionamento, porque o meu tema é esse. Não sei se você tá aqui por isso também, talvez seja. Que ressonância, né? Tá, o meu campo tá ressoando com o seu. Então, a relação que já não faz mais sentido. Por mais que você goste da pessoa, né? Falando de mim. Mas goste da pessoa, mas que ame, por mais que tudo. Mas assim, algo não tá mais conectando, sabe? Tá frequência, alguma coisa que não tá fluindo mais. Entende? Então esses momentos assim de aceitar que tudo passa, né? Inclusive as pessoas. Gente, as pessoas não estão na nossa vida para ficar para sempre, não, sabe? Cada uma tem seu tempo, né? Sua fase. E aí fez muito sentido por um tempo, e aí trouxe as contribuições, né? Você aprendeu, você cresceu, o outro também. Só que aí já chega um momento em que não, aquela relação ela não tá fazendo bem para as pessoas mais. Entende? Tem algo ali que não tá encaixando. Aí você tenta encaixar, aí você tenta encaixar, aí você tenta encaixar, o outro tenta encaixar, e aí tá machucando ao invés de encaixar. Porque tá forçando, sabe? Você tá tentando se diminuir, o outro talvez esteja tentando se aumentar, se alargar para poder incluir você. Não, mas ele tá tentando alargar e você tá tentando se diminuir. Tá vendo? Nem tá fazendo sentido. Não tá dando certo. Metáfora. Olha, teu coração vai te dizer a hora, tá? Só que aí provavelmente você vai negar. O teu corpo vai te dizer o momento de encerrar. Aí provavelmente você vai negar. O que que aconteceu comigo? Eu estava sentindo um desconforto com essa relação. Um desconforto, assim, uma coisa, uma trava, uma. E a pessoa é maravilhosa. A pessoa é incrível. Eu amo essa pessoa.
Ó. Aí eu queria que a gente se desse bem. Eu queria que a relação fluísse. E aí não estava acontecendo, eu estava sentindo isso. E aí o que que eu faço? O que que eu fiz, né? Nessa situação de pouca visibilidade, né? Eu não estava tendo visão, ele não estava me ouvindo realmente. Eu estava fugindo do que eu estava sentindo. Então o que que eu fiz? Não, esse aqui é um problema meu, né? Eu tenho dificuldade de me relacionar com o diferente, né? De me. Enfim, eu preciso mudar. Basicamente, o meu entendimento é: eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu não tô conseguindo aqui ficar. Lidar com isso no outro que eu não concordo, lidar com isso no outro que de alguma forma não tá conectando com o que eu acredito, lidar com isso com o outro de eu ter uma outra visão, e aí o outro tem uma outra visão diferente, talvez valores diferentes, sabe? Visão diferente. Não tava encaixando. E aí eu entendi que eu precisava mudar. Mudar como? Silenciar, não falar a minha opinião, aceitar que o outro seja como o outro é. E me diminuir, me apequenar. Porque se isso tava me incomodando, né? Silenciar foi o que eu entendi como resposta, só que não era, porque se incomodou era um pedido de movimento, de mudança, mas não de eu mudar, mas de eu me mudar daquela relação. Eu olhar que aquilo ali não estava fazendo mais sentido para o que eu queria viver, para o que minha alma queria, porque na verdade eu queria a relação. Eu achava que eu queria a relação, sabe? Só que não daquele jeito, não como ela podia ser, não como estava disposta a ser, sabe? A relação que é composta por dois, né? Por duas pessoas. Enfim, eu achei que eu tinha um problema, que o problema era meu, que eu precisava mudar. Só que não era isso. Eu não tava me ouvindo, não tava ouvindo minha intuição, não tava ouvindo o meu incômodo, que era. Não era só sobre um problema meu, tudo bem, né? Que eu tenho realmente que falar as coisas com mais sensibilidade, né? Ter o momento certo de falar, mas também. Ai, gente, relações humanas são complexas, muito, e são incríveis porque são assim um espaço lascado de bom pra gente crescer, pra gente se conhecer, pra gente se desenvolver, pra gente se ver no outro, né? Então, assim, aí ontem eu não fiz, acabou o quê? Que eu não fiz esse movimento de perceber que era melhor eu me afastar. Não tava enxergando isso. Real, eu tava só enxergando, eu tenho um problema, eu preciso melhorar isso aqui em mim. Eu não tava me enxergando o meu desconforto. Enxergando que talvez isso fosse a minha sabedoria me pedindo pra ver de longe, sabe? Pra dar um tempo. E aí, graças a já essa pessoa, ela teve essa confiança, né, no que ela estava sentindo. Ela confiou no que ela estava sentindo, no desconforto que ela estava sentindo, porque ela também estava sentindo um desconforto. E ela decidiu se afastar, né? Ontem eu mandei uma mensagem, tinha pedido desculpa por um movimento meu de falar sem tanto cuidado com o que eu estava falando, né? De ter ser um pouco crítica com umas coisas que eu não concordo, mas ninguém tava pedindo minha opinião, mas porra, é amiga, né? Você acha que você pode falar as coisas, mas não, não exatamente, nem sempre. Ou talvez não esse tipo de amiga, não esse tipo de amizade, esse nível de amizade. Talvez
de um outro jeito, mas acho que nem era falar de um outro jeito, porque eu tava falando as coisas, tentando falar até com um jeito, mas assim, o certo era não, era, não sei o que é certo e o que é errado, acho que o certo era eu não estar mais nessa relação mesmo, né? A gente dá esse tempo, esse espaço, né? Já que eu não tava me fazendo bem também. Mas aí eu fui, né? Pedir desculpa, dizer que ela não tinha me dito nada, em nenhum momento me falou de nenhum desconforto, de nenhum incômodo. Eu fui me, me ah, enfim, me dispor a me consertar, a mudar isso em mim. E aí ela me trouxe que preferia esse afastamento. E aí eu fui percebendo como que ela foi corajosa, né? Ela ouviu o próprio coração e teve essa postura que eu não tava tendo, não tava conseguindo ter. Então, tipo, gratidão, sabe? Gratidão. Caramba, que bom, né? No momento, logo, eu não entendi assim, né? Eu senti o quê? Tocou na ferida de rejeição, tocou na ferida de que talvez eu seja demais, né? Eu seja problemática, eu seja difícil, eu sou difícil, e veio aquilo tudo da ferida, né? Que eu carrego. E aí eu entrei em um processo para entender que não era sobre isso. Que não era sobre isso, sabe? E aí eu precisei da ajuda do tarô. Eu sou taróloga, pra quem não sabe. Então eu fiz uma sessão, assim, uma consulta pra mim que, gente, como me trouxe clareza, como me trouxe, assim, de volta pro centro, sabe? Antes do tarô eu tinha recorrido à escrita terapêutica, que também me ajudou muito. Eu fiz aquele diálogo, né, que eu sempre comento com vocês aqui. Diálogo da parte que tava doendo, que tava sentindo, né? E dialogando com a outra parte que traz mais sabedoria. Só que essa parte que tava doendo tava tão assim que a parte em mim que tem a sabedoria não tava tendo tanto espaço. E aí eu fui pro tarô, recorri pro tarô, né? E ainda nesse lugar de culpa, de me sentir mal, de achar que eu tinha feito algo errado, né? Tudo mais. E aí o tarô vem e me mostra que o que estava acontecendo precisava acontecer. Que, na verdade, é o resultado de uma jornada de crescimento, tanto para mim quanto para essa pessoa, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Que o que estava acontecendo estava ressoando com a minha intuição, que já tinha vindo, né? Com as orientações da espiritualidade que eu estava recebendo. E essa pessoa também. Então, era necessário, era uma morte necessária, era uma morte natural, inclusive. Não é que ninguém estava errado, não é que você estava errada, você isso, ou a outra pessoa errada, não é sobre isso, é simplesmente é o momento de finalizar esse ciclo. Talvez seja o fim desse ciclo, dessa forma da gente se relacionar, e no futuro a gente se relacione de um outro jeito. Pode ser, ou pode ser realmente o fim. Mas o que ficou muito claro para mim é que nesse momento realmente eu preciso olhar para mim, olhar para dentro, me ouvir e encontrar esse espaço de autenticidade, sabe? Em que eu não tento me encaixar, que eu não tento me enquadrar. Óbvio que eu me mantenho desperta para me perceber, inclusive, que eu não estava fazendo isso tanto, achava que eu estava, mas eu estava ignorando o que eu estava sentindo, estava julgando o que eu estava sentindo, estava me sentindo mal por sentir o que eu estava sentindo, né? Reprimindo o que eu estava sentindo. Então, essa leitura oracular, essa leitura espiritual, ela me mostrou que eu preciso abrir espaço para ser como eu sou, sabe? Espaço para ser. Não tentar me apagar, não tentar me diminuir, mas enxergar os meus incômodos, entender o que está acontecendo comigo, aceitar isso. E que isso tem espaço na minha vida. Não tentar abafar, reprimir, mudar, cortar, simplesmente, entende? E, e que é um momento de renovação mesmo. Gente, vieram 3 noves, 3
cartas da morte e 3 números 9, que é um número de finalização. E aí eu pergunto se esse fim ia ser benéfico, isso logo no início, né? Se esse fim ia ser bom mesmo pra mim, e aí eu recebo logo 9 de copas, né? Falando que esse fim, ele vai trazer um resultado emocional muito bom, que eu vou me sentir muito bem com ele, que ele vai que esse filme me leva para um outro lugar na minha vida emocional mesmo, né? Talvez porque eu consiga, a partir disso, validar mais o que eu sinto também, né? Enfim, tudo isso aqui, eu tô falando isso tudo de mim para falar de vocês, tá? Porque estamos juntos. Você tá reconhecendo os seus desconfortos, o que você tá sentindo, aquela coisa de Gente, é difícil porque tem um lado da gente que quer manter as coisas como estão, a gente gosta daquela pessoa, a gente quer aquela pessoa na nossa vida. Mesmo a gente se sentindo mal, né? Mesmo isso tudo. Eu aposto que essa minha amiga também passou por isso, sabe? Ela também deve ter sentido assim, que eu queria manter amizade com ela, mas, sabe? Tenho certeza que ela também tentou. Eu lamento da gente não ter conseguido conversar, ter esse espaço, assim, de franqueza, sabe? De honestidade, de falar o que sente. Mas são as limitações de cada um. Essa minha amiga, essa pessoa, ela não conseguiu se expressar, falar o que ela sentia, trazer os desconfortos dela. E nem eu, porque eu senti. Só que eu tomei tudo pra mim e eu achei que era tudo minha responsabilidade, que eu devia resolver isso sozinha. E na minha cabeça, como é que eu resolvia? Ignorando. Nem sempre a gente vai conseguir conversar. E muitas vezes o melhor vai ser não conversar mesmo, sabe? Ter um espaço de maturação, de entendimento. E caramba, isso tudo aconteceu ontem à noite. E eu já tive tanta clareza sobre mim mesma, sabe? Sobre a forma como eu me relaciono. A partir disso, a partir desse evento, que é doloroso, que é difícil, todos os fins são, ninguém. A gente normalmente não quer, né? Terminar as relações, a gente não quer a morte. Mas a morte, ela é necessária para a nova vida. Ela é necessária para o novo ter espaço. Ela é necessária para a renovação. Ela é necessária para que a gente abra espaço. Tá vendo muito essa frase, abre espaço. Para nós mesmas, sabe? Para outras versões de nós. Para outras formas da gente ser. E aceitar quem a gente é, sabe? Aceitar quem a gente é, acolher quem a gente é, com tudo que a gente é uma missão. É sobre ser quem somos, sabe? De verdade. Com sombras e com luz. Óbvio que a gente não vai ficar pegada com a nossa sombra, se identificando com a sombra, mas no momento ela faz parte do que você tá conseguindo ser, né? Então, é preciso até ser esse lado sombra para poder trazer luz para ele e aos poucos conseguir iluminando, dissolvendo, né? Peneirando ali, lapidando, ficando o que é mais verdadeiro em você. Mas assim, ficar cortando a gente, pinicando a gente para poder se encaixar na expectativa do outro, no que o outro espera, que seja uma amizade, que seja um relacionamento, que seja aquilo, quando não é o que você consegue oferecer naquele momento, quando não é o que você sente, sabe? Naquele momento, só vai machucar. Então é isso. Quero te convidar a aceitar o fim, como eu tô aceitando.
E se você tá com dificuldade, assim, muita dificuldade de aceitar esse fim e precisa de uma clareza como essa que eu recebi, eu realizo consulta de tarot terapêutico, gente, que é incrível, é muito, muito lindo como que abre assim os nossos olhos, sabe? Como que a gente tem uma expansão muito grande do que tá acontecendo, e que muitas vezes a gente tá tão envolvida emocionalmente, né, ou com a mente tão conturbada que a gente não consegue ver, não consegue ter a clareza. E aí vem o tarô, a consulta do tarô terapêutico e abre assim um caminho, sabe? Tira vendas dos olhos, é muito incrível. Eu vou deixar o link para você fazer o agendamento da sua consulta de tarô comigo, se você sentir. Segue teu sentido, segue o teu chamado e venha, porque nada é por acaso, tá bom? E quero lembrar também para vocês que até eu completar 1000 inscritos aqui no canal, toda vez que eu chego ao número 100, por exemplo, agora eu tô chegando ao número 300 seguidores, então toda vez que eu chego a mais 100 até completar 1000, eu tô presenteando uma pessoa inscrita aqui do canal que tá interagindo mais comigo. Então você ainda tem a chance de repente ganhar a consulta oracular terapêutica. Imagina! Então é só você participar, atuar ativamente aqui no meu canal que você pode ganhar, tá? Já deixa a dica aí para você, caso você não esteja com condições de custear, né, esse investimento maravilhoso em você mesmo. Bom, lembra de curtir o vídeo, de compartilhar com alguém que talvez faça sentido, que você sinta que vai ajudar, de se inscrever no canal e vamos junto que em breve vai vir aí o vídeo sobre orgasmo, que Jesus traz a mensagem e tá maravilhoso. É sério, porque eu ainda não tô na vibe, mas quando entrar na vibe, meu irmão, você se prepara que vai ser babado esse vídeo. Então, um beijo, até a próxima. Bom fim, bom começo. Vamos que vamos. Fica com Deus, fica com você.